Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós iremos pregar novamente hoje sobre a ira de Deus. Essa vai ser a mensagem que eu irei repetir hoje. A ira de Deus. Essa mensagem tem que ir para o canal, tem que ficar guardada lá. Nós temos que ter mensagens como essa. Mensagens esquecidas em alguns cultos. E você pode ter certeza disso. Talvez alguns nunca ouviram falar sobre esse atributo. É um atributo, tá? A ira de Deus é um atributo. Por gentileza, abramos as nossas Bíblias em Mateus. Eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Se passar um pouquinho, irmão, tá? Segure aí, porque... Vamos lá. Mateus capítulo de número 3. Vamos conhecer o Deus da Bíblia hoje. O Deus que se ira todos os dias. Como é que as pessoas irão se arrepender se elas não entenderem quem é Deus? Se estão dizendo para elas que elas não precisam mudar por aí e que o céu é delas, que Deus é bom e não vai mandar ninguém para o inferno. Como vai haver arrependimento dessa forma? Mateus capítulo de número 3, versículo 7 está escrito assim: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? É ira vindoura mesmo? Está escrito aí? Ira? Futura. Pronto, aqui está vindoura, dá no mesmo. Ira, futura ou vindoura. Então tem uma ira que está para se manifestar, não é? Tem alguma ira que está para se manifestar para a terra. E quem falou foi o maior profeta de todos os tempos. O maior. Jesus disse: nascido de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. Foi ele que pregou aqui. É o homem que preparou o caminho do Senhor que está dizendo: quem disse que vocês vão fugir da ira vindoura? Interessante aqui, irmãos, que Jesus está falando para um grupo exatamente que está batendo no peito achando que já está salvo. Ou melhor, João Batista está falando para um grupo que se achava o maioral, os fariseus, se achava os bambambãs, achavam que não precisava mais de nada, que já eram salvos. Aí João Batista aponta o dedo na cara deles e diz: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse que vocês não vão enfrentar a ira de Deus? Quem disse que vocês, por serem filhos de Abraão, já estão salvos? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Em outras palavras, mostrem que vocês são filhos de Abraão. Mostrem que vocês são filhos de Deus com os seus frutos. Vamos continuar a leitura. Produzem, pois, frutos dignos de arrependimento. E não vos comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Eu costumo sempre dizer que tem alguns textos que precisam de exegese hermenêutica, sabe? A ciência da interpretação bíblica. Mas tem texto que se explica por si só. Esse é um deles. É claro ou não o texto? É claro. Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz. O machado aqui é a ira de Deus. O machado da ira de Deus está pronto para cortar a árvore de vocês. Se eu fosse vocês, eu produzia frutos de alguém que realmente conhece a Deus. Porque toda árvore, ele falou toda? Ou é algumas? Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. Isso aqui é uma das outras doutrinas também que as pessoas não gostam de pregar, porque não quer assustar o pessoal. A doutrina do inferno.
É o inferno aqui. Lançada no fogo. A árvore aqui, irmãos, não é esse pé aí não. É cada um de nós. Cada um de nós para Deus é como uma árvore que Ele espera que dê fruto. Cada um de nós que estamos aqui agora é como uma árvore plantada por Deus, que tempo após tempo Ele vem chacoalhar a árvore para ver se tem fruto. Passa outro tempo, Ele vai lá de novo, chacoalha de novo para ver se tem fruto. Chega um determinado ponto que Ele diz: vou cortar essa árvore. 3 vezes eu já vim aqui e não deu fruto ainda. Aí alguém diz: não corte. Eis que eu vou colocar estrume e eu vou podar ela. Se vier dar fruto, bem. Se não vier, cortar lá. Sabe quem é esse alguém que diz assim: ei, não corte? É o pai dizendo: eu fui 3 vezes até aquela árvore e ela não tinha fruto. Cristo grita de lá: pai, eu vou podar a árvore. O meu Espírito vai podar ela, vai cultivar ela. Se ela não dá fruto, se ela vier dar fruto, bem, ela está salva. Mas se não vier, cortá-la. Isso aqui é uma ação de Lucas, capítulo de número 12, versículo 6. Está escrito essa parábola da figueira estéril, onde o pai desce lá e colocou ela num terreno fértil. O que é terreno fértil? Vou dizer agora o que é um terreno fértil para você. Uma igreja que prega toda a verdade de Deus revelada na Bíblia. É um terreno fértil. Vai de você dar fruto ou não, mas o terreno é fértil. O que é um terreno fértil lá na parábola? A figueira estava plantada numa vinha. Bom, se a figueira está plantada numa vinha, que o terreno é bom. Já tem uma vinha lá. Se já tem uma vinha, significa que o chão, o solo é bom. Mas a Bíblia diz que mesmo lá não deu fruto. Aí o Senhor foi uma vez, não deu fruto. Foi outra vez, não deu. Na terceira ele disse: vou cortar. Aí o Senhor disse: não corte. Deixa ainda que eu coloque estrume nela. E a ideia ali é o Espírito Santo. Quando Jesus disse que Ele vai vir para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ideia é o Espírito Santo trazendo a palavra de Deus ao coração do homem. E trazendo a convicção de Deus ao coração do homem. Se ele vier se arrepender, é salvo. Se continuar duro, vai ser cortada a árvore. Isso é para cada um de nós que se encontra aqui, tá? Você é uma árvore dessa. Como é que está essa árvore? Fala a verdade. Se Deus viesse hoje, Ele encontraria o que nessa árvore? Folha ou fruto? Será que ia ser igual aquela árvore de Marcos capítulo 11 lá, que representava os fariseus? Que ele viu de longe uma figueira. A figueira, a árvore da figueira é um pouco diferente das outras. O figo vem antes das folhas. Na figueira não vem as folhas antes dos figos. Em outras árvores, primeiro vem as folhas, depois os frutos. A figueira é diferente. A figueira primeiro dá figos, para depois botar folha. Jesus viu uma figueira de longe com folhas. Bom, se o figo vem primeiro, então tem figo lá. A figueira bem bonita, cheia de folha. A Bíblia diz que quando ele se aproximou dela, não havia figos. Ele olhou para a figueira e disse: nunca mais nasça fruto de ti. A Bíblia diz que na mesma hora a figueira secou-se e morreu. Você acredita que aquela figueira lá representa Israel, que vivia de aparência, vivia pomposamente? Quem olhasse dizia: é os homens de Deus ali. Vamos no templo. Quando entraram no templo, estavam fazendo o templo de um mercado, de comércio. Você se lembra que pode ver que Marcos lá, logo vem depois o templo. Aquilo ali quer mostrar que as pessoas vinham de longe para ouvir Deus, com sede de Deus. Mas quando chegavam no templo, só era aparência. A palavra de Deus não estava lá, a reverência não estava lá, o ensino não estava lá, só tinha folha, não tinha filho. Assim é muitas pessoas hoje. Vivem de aparência. Parece, mas não é. Cheio de folha, bonito,
parece um crente, veste, pensa, anda, mas tem um ponto aqui. O Senhor não vê como o homem vê, não. O Senhor vai até lá. O Senhor foi até a árvore. O Senhor não fica de longe assim, será que tem fruto? Será que tem? Não. Ele vai até a árvore. Ele vai verificar, ele vai lá para saber se tem ou não tem. É isso que ele faz com cada um de nós, tá? O Senhor examina cada um de nós, tempo a tempo. Cada tempo, como aquela parábola, o Senhor está vindo até você, crente, olhando os seus frutos, examinando eles, vendo se é uma árvore boa, se é uma árvore deleitosa. Sabe por quê, irmãos? Você tem que ser uma árvore frutífera. Porque a árvore frutífera, ela não só é uma bênção para ela, como ela é uma bênção para outras pessoas. Ela alimenta outras pessoas. Outras pessoas é abençoada por ela. Você entende? Quando a árvore é seca e não tem fruto, ela é uma maldição para ela e para qualquer outra pessoa. Como era aquela árvore lá? Uma maldição. Aí você pensa comigo assim, rapaz, mas Jesus amaldiçoou a figueira? Não, ela já era uma maldição. Era uma propaganda enganosa. Ela estava enganando as pessoas. Ela anunciava uma proposta, mas não tinha um produto. De longe ela dizia, venha, coma figos. Mas quando chegava lá, o pessoal continuava com fome. Assim é muitas pessoas, irmãos. Assim é muitos de nós. Anuncia uma proposta enganosa. Anda de Bíblia, como crente. Quando as pessoas chegam perto, conversa de ímpio, fala como ímpio. Mas cadê o fruto? Quando as pessoas chegam para ser alimentada, para ouvir Deus, a conversa é completamente torta, não tem nada a ver com Deus. A fala é desvirtuada de Deus. Tem muitas pessoas assim, acredite. Pode ter certeza disso. Veste, pensa, tem Bíblia. Mas quando as pessoas vão lá, porque acredite, cada um de nós é provado diariamente pelos ímpios. Os ímpios estão sempre olhando para nós para saber se é de verdade ou se é de mentira. Todos os dias, no seu trabalho, onde você está, por mais que você não perceba, alguém está observando o seu comportamento. Pode ter isso em mente, meu filho. A sua fala, o seu jeito de tratar as coisas, de pensar, tem alguém observando para saber se realmente você é aquilo que professa ser. Então, irmãos, cuidado. Cuidado para não ser essa figueira enganosa, essa propaganda enganosa, que faz as pessoas olharem e dizer, não, é uma bênção. É uma bênção, é crente, fulano de tal, crente. Quando chega lá, não tem nada para oferecer. Uma árvore seca, sem fruto, vazia. E o papo é o mesmo papo do mundo. Não tem nada de Deus. Vamos entrar na mensagem. Isso aqui é só a introdução. Irmãos, é triste ver tantos cristãos professos que parecem considerar a ira de Deus como uma coisa pela qual eles precisam pedir desculpas. Ou pelo menos parece que gostaria que não existisse tal coisa. Porquanto alguns até vão longe o bastante para admitir abertamente que consideram a ira de Deus uma mancha no caráter divino. Eu sei, irmãos, é difícil falar sobre a ira de Deus. É difícil até entender isso. Como assim? Deus se ira? Deus se ira, não. Eu aprendi em toda a minha vida que Deus é só amor, pastor. Que Deus não se ira. Não pode combinar com o caráter de Deus. Deus se ira, não é? Não é verdade isso. Contudo, irmãos, eles estão longe de ver a ira de Deus com bons olhos. Não gostam de pensar nisso e dificilmente ouvem sendo mencionada. Que erro profundo e prejudicial de qualquer pregador que não lembra a congregação do Senhor que o seu Deus é um Deus que se ira todos os dias. A igreja precisa se alerta acerca disso. Deus é um Deus que se ira todos os dias. Não é um erro de um pastor, ministro, seja lá o que for, só para ser bonzinho para a congregação, amigo de todos, não pregar esse tipo de coisa. Mas ele é um amigo e ao mesmo tempo um inimigo. Porque quem não prega a verdade de Deus para a congregação,
não faz bem para ela. Eu sei que em muitos lugares é assim. As pessoas só querem ser amigo. Eu preciso ser amigo do pastor. Não importa se ele prega ou não prega a verdade. Ele é um popstar. Eu preciso ser amigo dele. E aí o pastor prega as neiras na igreja, levando cada um para o inferno, achando que também do céu. Que o nosso Deus é um Deus irado, a Bíblia deixa claro isso. Por isso muitos não conseguem ouvir isso. Sei que surjam em seus corações um ressentimento contra essa ideia. Muitas pessoas não conseguem ouvir essa ideia de Deus se ira, sem que surja em seus corações um ressentimento contra essa ideia, mesmo dentre os mais sóbrios em sua maneira de julgar. Não poucos parecem imaginar que há na questão da ira de Deus uma severidade terrificante demais para se pregar. Outros dão abrigo ao erro de pensar que a ira de Deus não é coerente com a sua bondade. Não. A ira de Deus não combina com a sua bondade. Tipo, se Deus é bom, então como é que ele pode se irar? Uma coisa não pode ter nada a ver com a outra. Alguns pensam assim. Assim procuram bani-la dos seus pensamentos. Sim, muitos há que fogem de visualizar a ira de Deus, como se fossem intimados a ver alguma nódoa no caráter divino, ou algum defeito no governo divino de Deus. Mas o fato é, irmãos, o que devemos levar em consideração é a verdade bíblica. O que a Bíblia nos diz, o que diz as Escrituras sobre a ira de Deus. Ela fala ou ela se cala? É isso que nós temos que levar em consideração. Nós não temos que estar nem aí para esses falsos mestres, charlatões, que não estão nem aí para o rebanho. Quer fazer só a média com o povo, tomar a lã das ovelhas, falar o que elas querem ouvir e não estão preocupados com as suas almas. O verdadeiro ministro, ele prega toda a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então, por isso que a pergunta que nós devemos fazer sobre esse atributo, que é um atributo de Deus, é: o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre a ira de Deus? Ela fala ou ela se cala? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. O que dizem as Escrituras quando procuramos nelas? Vemos que Deus, quando procuramos na Bíblia, nós vamos ver que Deus nunca faz tentativa alguma para ocultar a realidade da sua ira. Quando você vai ver na Bíblia sobre a ira de Deus, você nunca vai ver Deus tentando ocultar esse atributo, porque sabia que ia ser pesado demais para algumas pessoas. Não, você não vai ver Deus fazendo isso. E por isso que nós iremos fazer isso. Como é que eu vou tentar ocultar o que Deus não ocultou? Como é que eu vou deixar de pregar o que Cristo pregou e que os profetas pregou também? Estou eu, porventura, em uma posição maior do que Cristo? E os profetas? E o próprio Deus? Sabe o que é que está acontecendo? Está surgindo por aí em alguns muitos púlpitos, pregadores que se acham mais sábios do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. De modo que chegam a pensar da seguinte maneira: a ira de Deus é algo muito duro e amargo de se tomar. Sobre a ira de Deus nós não podemos pregar aqui, alguns dizem. O que é que alguns irmãos irão pensar? Alguns pastores, ou a maioria pensa: os irmãos vão se assustar, vai sair da igreja, alguns podem até não voltar mais, vai se entristecer, vai afrontar os irmãos. Não estamos aqui para isso, diz alguns. Estamos aqui para mostrar o amor de Deus para as pessoas. Olhem bem, eles não estão preocupados em ser fiel às Escrituras, em ser fiel a Deus, e nem tampouco a alma do pecador. Eles estão preocupados apenas com sucesso, status, e de sempre ter muita gente para ouvi-los, mesmo que não seja para ouvi-los pregarem a verdade de Deus. Mas se perdem completamente, não percebem que um pregador, um pastor, só está verdadeiramente sendo fiel a Deus e à igreja quando ele é fiel à sua palavra e prega ela como ela é, quer seja as partes mais doces, como também as partes mais amargas. Na verdade, alguns só falta dizer que Deus errou em falar da sua ira.
essa parte aí Deus podia ficar para ele e mostrar somente o seu amor. Irmãos, o fato é que Deus falou e falou por muitas vezes da sua santa ira. As Escrituras falam e falam por muitas vezes da ira de Deus. E se o nosso propósito em todas as quintas é conhecer a Deus, conhecendo Deus das Escrituras, devemos conhecer esse atributo dele também, para melhor servi-lo. Sim, para temer a Ele, reverenciar e obedecer a Ele, é necessário primeiro conhecê-lo, como Ele mesmo manda. Oséias capítulo 6, versículo 3, está escrito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Mas aí nós olhamos para o Novo Testamento e vimos o nosso próprio Cristo dizendo: a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Irmãos, se Deus não se envergonha de dar a conhecer que a vingança e a cólera lhe pertencem, porventura tirará o homem de Deus aquilo que a ele pertence? Que tentativa ridícula dos homens, ministros, pastores, acharem que podem aliviar a barra de Deus não pregando sobre a sua ira, quando na verdade Deus, na sua palavra, faz questão de deixar claro que ele se ira, que a ira dele é santa contra todo o pecado e acúmulo de maldade. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito disso. Vamos começar. Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. Versículo 39. Glória a Deus. Vamos lá. Está escrito assim: vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanta as mãos aos céus e afirmo por minha vida eterna: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. É forte? Pois é, irmãos, Deus se ira. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39, 40 e 41. Aí algumas pessoas podiam pensar assim: Deus se vinga? A vingança pertence a Deus? Sim, a vingança pertence a Deus. Olha o versículo 35 aí, mesmo capítulo. Suma um pouquinho, versículo 35. O que está escrito aí? Versículo 35, capítulo 32, versículo 35. Está escrito o que aí? A mim pertence e a retribuição ao seu tempo, quando resvalar o seu pé. A mim pertence a vingança. Miqueias capítulo 5, rapidinho, vamos lá. Miqueias capítulo 5. Miqueias capítulo 5, versículo de número 14 e 15.
escrito assim: eliminarei do meio de ti os teus postes ídolos, e destruirei todas as cidades com ira e furor. Tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus das Escrituras, irmãos. Para aqueles que não obedecem ao Senhor, é isso que resta. Aí alguns pregadorzinhos coach aí ficam dizendo que Deus ama todo mundo, que o amor de Deus está sobre a vida de todo mundo. Eu não vou falar o nome do mais famoso de todos. Vocês conhecem, algumas pessoas até que escutam, colocam no status. É um falso mestre. Enche teatros por aí, com a fala mansa, bonita, mas não é bíblica a fala dele. E diz que Deus ama todos, que você é o pedacinho especial de Deus. Aí todo mundo gosta, não? Imagina um pecador que chega lá bêbado, uns traindo a esposa, outros pintando e bordando. Escuta do pregador que ele é o pedacinho especial de Deus. Ele vai sair para fazer pior do que ele está fazendo, porque ele não precisa mudar, segundo o pregador. Essas pregações são muito perigosas, irmãos. Por isso nós devemos pregar a verdade de Deus. Deus se ira. Deus não ama essas pessoas coisa nenhuma. O amor de Deus não está coisa nenhuma. Olha aqui o que Miqueias está dizendo: eu vou castigar essas pessoas, eliminar do meu meio, com ira, com furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. Essa é a verdade nua e crua da Bíblia. Quem não obedece a Deus não vai provar o seu amor, mas a sua vingança. É isso que a Bíblia diz. É isso que nós devemos pregar. É isso que a palavra de Deus diz. Não é o amor de Deus que no final essas pessoas vão provar. Se elas quiserem o amor de Deus, está em Cristo. Está lá o Calvário. Vai até Cristo. Se arrependa, se ajoelhe, confesse, e você vai provar o amor de Deus ali. De outra forma, vivendo no pecado, sem se arrepender, sem ir a Cristo, você vai provar a vingança e a ira de Deus. É isso. É isso que a Bíblia diz. Não é que eu quero ser duro aqui, não. É a Bíblia. É a Bíblia. Vamos lá, Romanos capítulo de número 12. Vou ter que correr. Vou passar um pouquinho, irmãos, tá hoje para acabar essa mensagem. Vamos lá. Romanos capítulo de número 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 14 e 15. Novo Testamento aqui, tá? Romanos capítulo de número 12, 14 e 15 está escrito assim: e não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar a ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Que bom! Romanos capítulo 12, versículo 14 e 15. Não? Oh, desculpa, 19, irmãos. 18 e 19. Versículo 18 e 19. Obrigado aí, viu? Então, irmãos, veja a palavra do Senhor. Embaixo está bem explícito. Diz quem? O Senhor. É o Senhor que está dizendo que a Ele pertence a vingança. E Ele retribuirá. Hebreus capítulo 10, vamos lá. Hebreus capítulo 10. Versículo 30. Eu gosto mais desse aqui, irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz aí. O que está escrito aí, hein? Olha. Ora,
Nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pois é, irmãos, por que não se prega isso mais? Por isso que se faz o que quer. Por isso que as igrejas estão assim, irmãos, dessa forma que nós estamos vendo aí fora. Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu até falei isso aqui na outra vez, é bem claro e rápido de captar. Se você ou eu cair na mão do homem, Deus vai lá e lhe tira da mão do homem. Mas se algum de nós cair na mão de Deus, quem pode nos tirar da mão dele? Quem é maior do que ele? Quem está acima dele? E é por isso que o texto diz: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por isso nós devemos pensar duas vezes, irmãos, para viver de qualquer jeito. Como eu posso viver de qualquer jeito diante desse Deus? Como? O meu cristianismo, eu vivo o meu cristianismo, é mesmo? Então prepare para encontrar com esse Deus. Mas com o seu amor não, com a sua ira. Vamos para o texto base dessa mensagem agora. Abra aí Salmos 9:17. Salmos. Esse é um dos mais fortes que tem, irmãos. Para falar a verdade, é um daqueles que desce bem seco mesmo. Salmos 9:17. Ainda não é, ainda vai vir outro ainda mais ferrenho do que esse aqui. Vamos lá. O que está escrito aí em Salmos 9:17? Os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. Está claro o texto ou não? Todas as nações, todos os seres humanos da face dessa terra que se esquece de Deus, que não serve a Deus, que anda longe de Deus. É o amor que está dizendo aqui para eles? O inferno. Essa é a verdade da Bíblia, irmãos. Nua e crua. Aí ficam dizendo para o ímpio que se esquece de Deus, que vive longe de Deus, que não se arrependeu, vive a sua vida conforme a sua própria vontade, que no final de tudo Deus o salvará. Não é verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aí você podia parar e pensar comigo assim: caramba, a Bíblia podia falar só nos perversos, né, pastor? Porque os perversos, pastor, nós já sabemos que está fazendo perversidade mesmo e vai para o inferno. Mas o texto é categórico: todas as nações que se esquecem de Deus. Isso aqui é para aqueles que vivem como se fosse que Deus não existe, que vive a sua vida do seu jeito, que acha que não precisa prestar conta a ninguém, que acha que é dono do seu próprio nariz, e que vive realmente uma vida longe de Deus, longe da obediência da palavra de Deus. Pois é, a Bíblia não está dizendo que eles vão ser salvos, não. A Bíblia está dizendo que eles serão lançados no inferno. Se tem alguém aqui que vive uma vida longe de Deus, se tem alguém aqui que hoje está me ouvindo, que vive uma vida como se fosse que Deus não existe, e o que é viver uma vida como se fosse que Deus não existe? Isso é tanto para quem está fora quanto para quem está dentro. Porque às vezes eu estou dentro da igreja, mas eu vivo uma vida como se fosse que eu não preciso prestar conta a Deus, que eu não preciso obedecer a palavra de Deus, que eu não tenho Deus para prestar conta, que Deus não é meu dono, eu posso fazer o que eu quiser. Isso aqui é para esses também, porque é uma prova que eles não são salvos. O salvo nunca vai pensar assim. Um salvo nunca vai viver a sua vida achando que é dono do seu nariz, pode vestir como quiser, falar o que quiser, pensar o que quiser. Não, não, não. Olha, depois do cristianismo, não. Depois do cristianismo, depois do voto, do pacto que você fez, se ele é real, você agora tem um dono.
Você não é mais dono de si mesmo. Você tem um dono que lhe comprou pelo alto preço, diz a Bíblia. Está escrito lá em 1 Coríntios: o Senhor nos comprou pelo alto preço e somos dele. Você não é de você, vós não sois de vós mesmo mais. Está escrito bem assim, dessa forma: vós não sois de vós mesmo mais, porque o Senhor vos comprou pelo alto preço. Portanto, glorificai ao Senhor em vosso corpo. Pois é. Aí tem crente por aí que acha que pode ser viador de qualquer jeito, pode andar de qualquer jeito, não preciso ler. Eu sou crente assim, Nutella. Não pode tocar em mim, não preciso ler, não preciso andar, não preciso obedecer. Eu posso fazer do meu jeito. O que é que a palavra diz, pastor? Ah, a palavra diz isso. Ah, mas eu acho que eu posso dar um jeitinho nesse texto aqui. Eu posso deixar ele melhor para mim. Eu posso modificar a coisa aqui para que me se enquadre ao meu padrão, pastor. Afinal de contas, eu tenho as minhas vontades também. Vai ter que ter elas no inferno também, irmãos. Você e sua vontade para o inferno. Porque cristianismo não é lugar de nariz empinado. O lugar de nariz empinado é lá, irmão. No mundo, faz o que quiser. No mundo você pinta a porta, faz o que quer. No cristianismo é diferente. Agora você tem um dono. Agora alguém morreu por você. Agora você tem a quem prestar conta. Agora você tem uma palavra a obedecer, a viver, a analisar, a ler, a meditar, a praticar. É diferente agora. Devemos ficar, irmãos, bem alertas acerca disso. Devemos ter cuidado com o cristianismo que estamos vivendo. Isso é para mim que estou pregando. Na verdade, isso é primeiro para mim que estou pregando aqui. Imagina, se eu não procuro viver isso aqui que eu estou pregando, seria o pior dos hipócritas diante da congregação. Primeiro seria ela, só me pede, seria eu. Se eu não procuro viver isso que eu estou pregando aqui, eu estou sendo pior do que um fariseu. Primeiro é para mim, irmão, essa mensagem. Não pense que primeiro é para vocês. Isso é para todos nós que estamos aqui. Devemos fugir da hipocrisia. Devemos fugir de uma vida de hipocrisia. Porque Jesus repreendeu os fariseus. E de uma forma severa. Pois é, irmãos. Cuidado para você não acabar se esquecendo de Deus. Porque talvez você pode olhar para um texto desse aqui e dizer assim: não, mas é só para os ímpios aqui. Não é não. Na verdade, eu posso concordar com você. Os ímpios também estão dentro da casa de Deus. É. Porque tem muitos que se esquecem de Deus. Se esquecer de Deus, irmão, nada mais é do que não obedecer a sua palavra. Não viver para a sua glória. É se esquecer de Deus. É viver para a sua glória. Isso é se esquecer de Deus. Então, por favor, analise o cristianismo que você está vivendo. Porque você pode ter uma surpresa naquele grande dia. Vamos avançar. Irmãos, o inferno é a maior demonstração da ira de Deus. Sem misericórdia. Da cólera de Deus, sem mistura. O inferno é a maior demonstração da ira de Deus, sem misericórdia. Da cólera, sem mistura. Se observarmos de uma forma geral e clara na Bíblia, ficará evidente que há mais referência nas Escrituras sobre a indignação, cólera e ira de Deus do que o seu amor e ternura. Se você for ler de uma forma prescrutar profundamente nas Escrituras, você vai perceber que se fala mais da ira e da cólera de Deus do que o seu amor e a sua ternura. Será que ele queria que fosse enfatizado? Porque Deus é santo, irmãos. Ele odeia todo pecado. Porque ele odeia todo pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador. Eu vou repetir isso aqui. Porque Deus é santo, ele odeia todo pecado. E porque ele odeia todo pecado, a sua ira inflama-se contra o pecador. Agora, vamos ver isso de uma forma mais clara. A ira de Deus se inflamando contra o pecador. Salmos mesmo, esse já tem Salmos. É só você voltar aí, 2 páginas, Salmo 7. Olha lá. Salmos capítulo 7. Versículo de número 10. Esse aqui eu posso dizer que é o padrão da pregação. É um dos mais fortes, se não for o mais. Salmos capítulo 7, versículo de número
11. Está escrito assim: Deus é justo juiz, Deus que se ira todos os dias. Está assim aí na sua Bíblia? O Deus que se ira quando? Esse é o Deus da Bíblia, irmãos. Bem-vindo ao Deus da Bíblia. Ele se ira todos os dias. Esqueça aquele Deus que apresentaram para você lá, tá? Aquele Deus fofinho, que é mais para um Papai Noel gordo, aposentado. Não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é aquele Papai Noel que só dá presente, tome, venham, recebam. Não é. Esse é o Deus da Bíblia. Ele se ira todos os dias. Deus está irado com o pecado da humanidade. Agora, se Deus está irado, meu Deus, um crente ouvindo isso, meu Pai, um crente genuíno que escuta isso, Deus está irado com o pecado da humanidade. Qual é a minha reação? Continuar vivendo a minha mesma vida. Continue o texto aí, versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco e tendo pronto para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. É forte o texto, não? Se o homem não se converter, a Bíblia, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: quando a Bíblia fala de homem, é para falar de homem e mulher. O que é que a Bíblia está dizendo aqui? Se o homem não se converter, não se arrepender, não dar meia volta dos seus maus caminhos, se o homem e a mulher continuar no caminho da rebeldia, da desobediência, do pecado, a Bíblia está dizendo que Deus já afiou a sua espada. Será que você compreende isso? E já armou as suas flechas. Por isso que a conversão é um ponto crucial do cristianismo, irmãos. Tem muita gente convencido, mas não convertido. A igreja tem muita gente convencida. Só que o fato é, irmãos, chegou a hora. Nós vamos ter um tempinho depois desse culto para orarmos ao Senhor, pedir perdão, derramar o coração, e até para alguém que está aqui, pedir ao Senhor que salve a sua alma, se derramar, pedir perdão, entregar a sua vida ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto está perto. Esse dia não chegou ainda, essa ira não foi manifesta, para os ímpios pelo menos ainda. Se o homem não se converter, o que vai sobrar para ele não é o céu. Grava isso, crente. Se o homem, se o ser humano não se converter, para ele não é o céu. Não é o céu que o espera. Se ele não se converte, se o coração não transforma, se não dá meia volta contra o pecado e segue o caminho da obediência e da palavra de Deus, no final, não é o céu que o espera. É o inferno. Pois bem, a ira de Deus é uma perfeição divina, irmãos, tanto como a sua fidelidade e o seu poder, ou a sua misericórdia. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade e o seu poder, ou a sua misericórdia. Pois não há mácula alguma em Deus pelo fato de ele se irar. Porém, haveria se nele não houvesse ira contra o pecado, contra o pecador e contra toda a injustiça que há na terra. Haveria mácula em Deus se ele não se irasse contra o pecado. Como é que ele seria Deus se ele não se irar contra o mal? Assim teria algo errado. Um Deus que é santo e justo, mas ao mesmo tempo não tem nenhuma aversão contra o mal, ou contra o pecado, contra os homens que praticam a maldade. Não seria pouco estranho isso? Não para Deus? Então entenda, a ira de Deus revela de uma forma impactante, profunda e clara o caráter divino de Deus. A ira de Deus mostra isso, o caráter divino de Deus. Se ele é santo e reto e justo, o seu próprio caráter divino pede que ele se ire
do mal, porque nele não há injustiça nenhuma. Como poderia, irmãos, aquele que é a soma de todas as excelências, olhar com igual satisfação para a virtude e o pecado, para a sabedoria e a astúcia? Como poderia aquele que é infinitamente santo ficar indiferente ao pecado e negar-se a manifestar a sua santa ira contra ele? Como poderia aquele que só tem prazer no que é puro e nobre deixar de detestar e de odiar o que é impuro e vil? Como poderia? A própria natureza de Deus faz do inferno uma necessidade. Guarde isso. A natureza de Deus faz do inferno uma necessidade. A própria natureza dele faz do inferno uma necessidade real, um requisito tão imperativo e eterno como o céu. Não somente não há imperfeição nenhuma em Deus, mas também não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. Vou repetir. Não só não há imperfeição de Deus, como não há nele perfeição que seja menos perfeita do que outra. Então, irmãos, todos os atributos de Deus se harmonizam. Grave isso. Todos os atributos de Deus se harmonizam, porque Ele é santo, justo, reto e perfeito. Um atributo chama o outro. A perfeição, a justiça, a retidão e a santidade de Deus chama a sua santa ira entrar em ação contra os homens pecadores. Deus está irado contra o pecado, porque o pecado é rebelião contra a autoridade de Deus. É uma rebelião à sua soberania inviolável. Toda rebelião contra o governo de Deus, um dia saberão que Deus é o Senhor. Serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram. Um dia os ímpios, irmãos, aqueles que desprezaram, aqueles que não deram ligança para os alertas solenes de Deus, para as exortações da sua palavra, para as pregações da sua palavra, um dia serão levados a sentir quão grandiosa é aquela majestade que eles desprezaram. E como é terrível aquela ira aquela ira de que foram ameaçados e que não deram a mínima importância. Não que a ira de Deus seja uma retaliação maldosa e mal intencionada. Eu quero que você entenda isso. Infligindo agravo só pelo prazer de infligi-lo, ou devolver ofensa recebida. Não. Embora seja verdade que Deus vindicará o mundo como governador do universo, Ele não será revanchista. Não será uma revanche para Deus. Ele não virá com sentimento de revanche para despejar a sua ira divina nos seus inimigos. A ira divina é uma das perfeições de Deus, não somente pelas considerações acima apresentadas, mas também fica estabelecida claramente pelas declarações expressas da sua palavra. Vamos ler Romanos capítulo 1, 18. Vou correr aqui para acabar. Romanos capítulo 1, versículo 18. Está escrito como aí? A ira de Deus, é a ira mesmo? A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Está claro? A ira de Deus se revela dos céus contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que troca a verdade pela injustiça, que joga fora a verdade e abraça a injustiça. Deus está irado contra essas pessoas. Irmãos, a ira de Deus é uma perfeição do seu caráter divino, sobre a qual precisamos meditar com frequência. Primeiro, para que os nossos corações fiquem devidamente impressionados com a ira de Deus contra o pecado. Segundo, irmãos, a verdade é que estamos sempre inclinados a
a uma consideração superficial do pecado. Nós estamos sempre inclinados a uma consideração superficial do pecado, e a encobrir a sua fealdade, e desculpá-lo com desculpas enganosas de piedade. O homem está sempre colocando desculpa no seu pecado, tirando o fel dele, o ferrão venenoso, e trazendo para ele algo que não seja tão ruim assim, tirando o peso do pecado. O homem é especialista em fazer isso. Nós somos especialistas em fazer isso, e ainda mais quando não queremos admitir que estamos errados e queremos praticar aquilo. O que é que nós fazemos? Tiramos o peso do pecado, tiramos a fealdade dele, a malignidade, aliviamos o peso dele, tornamos ele de um leão faminto para um ursinho fofo, que breve está pronto para nos matar. O homem é especialista em fazer isso. A doutrina da ira de Deus é para sempre nos lembrar que Deus odeia o pecado e está irado contra ele. Por mais que você tente diminuir o peso, minimizar, tirar a fealdade dele, não adianta. Deus odeia toda impiedade e perversão dos homens. Aquilo que se chama pecado ainda é o que Deus mais odeia. Era o que nós devíamos mais odiar também, não é? Deus está irado contra aquilo que muitos de nós amam: pecado. Vou repetir: Deus está irado contra aquilo que muitos de nós amam: o pecado. O pecado é bom, o pecado é prazeroso, o pecado é deleitoso. Você não viu Eva lá no jardim e olhou a mulher para o fruto e achou agradável aos olhos? Pois é, o pecado ainda continua assim, não é? Fazendo os nossos olhos brilharem, mas ele continua sendo o objeto da ira de Deus. Não vai mudar. Você pode até estar amando aquilo que Deus mais odeia. Tome cuidado com isso, pois Deus se ira contra ele. Deus odeia o pecado, e por isso que nós, eu, você, a igreja, temos que conhecer o nosso Deus, o caráter divino e os seus atributos, para entendermos de uma vez por todas que não temos liberdade para pecar, que não podemos usar a graça como base livre para pecar, por sermos servos desse Deus aqui, o Deus da Bíblia que se ira todos os dias. Que a ele pertence a vingança e ele retribuirá. Devemos ser como ele é, irmãos, santo. Se irá contra o pecado como ele se ira, odiar o pecado como ele odeia. É assim que nós devemos agir. Se o nosso Deus odeia o pecado, como é que eu e você vai amar? Tem alguma coisa errada? Se o nosso Deus odeia o pecado, como eu vou me abraçar com ele? Estou me abraçando com algo que Deus odeia. Logo eu estou em uma zona de perigo. Então devemos odiar o pecado como Deus odeia. Se irá contra o pecado como Deus se ira. Odiar o pecado como ele odeia. Irmãos, um pouco de alguém que sentiu a ira de Deus sem misericórdia no inferno, eu quero mostrar para os irmãos aqui agora, rápido, só uma passagem breve de alguém que sentiu a ira de Deus no inferno. Para aqueles que ficam assim, eu queria ver um testemunho de alguém que foi no inferno e voltou, como nós vemos lá no YouTube, as mentiras do cara ou da mulher que foi no inferno e voltou. Mentira, ninguém foi no inferno e voltou, mas tem uma pessoa na Bíblia que pode nos dar uma informação assim um pouco solene sobre o inferno, para que talvez você, de uma vez por todas, que está vivo, conserte a sua vida com Deus. Abra Lucas, por favor, aí comigo. Vamos ter alguém trazendo algumas informações para nós. Lucas capítulo de número 16. Deixa eu ver se é isso, rapidinho. Isso mesmo, Lucas 16. Eu preciso que a igreja leia comigo essa passagem, tá? Todinha. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versículo 19. Olha, irmãos,
Esse homem é digno da sua atenção, tá? Se eu fosse você, eu escutava o que ele vai falar. Todos encontraram, amém, irmãos? Vamos ler. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Lucas capítulo 16, versículo 19. E se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-se as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio de Abraão aqui é céu, tá? Seio de Abraão aqui representa o céu. O mendigo foi levado para onde? Para o céu. E foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado na onde? Na onde, irmãos? No inferno. Estando em tormentos, o rico está em quê? Levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. É pouco isso? Um homem que foi ao inferno e está declarando para a igreja um pouquinho dele. Aqui está a ira de Deus sem misericórdia. Está vendo o tormento desse homem? Está vendo o desespero? Ele quer só que molhe a ponta do dedo. Que quantidade de água você pode levar na ponta do dedo? É o desespero dele, irmãos. A ideia aqui para a ponta do dedo, ele quer refrigério. Ele está em chama, ele está atormentado, ele quer alívio na alma. Mas não tem. Não tem. Eu achei por bem, irmãos, na outra pregação não teve essa parte aqui. Mas eu meditei de novo, lendo, disse: Deus, isso aqui se encaixa certinho para alguém que está provando a sua ira. A sua ira, um pouco do inferno, porque ninguém sabe, né, como é o inferno. Mas aqui está um pouquinho dele. Um pouquinho da expressão amarga do inferno. Eu creio que nenhum de nós quer ir para esse lugar. Não é? Nenhum de nós, eu creio que vai também. Porque eu creio que você vai se arrepender no Senhor. Vai viver a vida de Lázaro, do mendigo, em outras palavras, do servo fiel, que morreu, mas foi para o céu, e não do rico negligente, que viveu para sua própria glória, morreu. Qual foi o lugar dele? Inferno. Está vendo, irmãos? Não fique escutando testemunho por aí pela internet, não. Fui no inferno, vi uma coisa, vi outra. Aqui está a verdade do inferno. Aqui está um pouquinho da verdade do inferno. O homem está em chamas, está em tormentos, ele quer água, ele quer refrigério. Continua comigo, por favor. Olha o desespero dele. E disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Você percebeu? Em outras palavras, meu filho, vá se acostumando, porque aí é sua eterna casa. Nem quem está aqui no céu pode ir para aí, nem quem está aí pode vir para cá. É para a eternidade. Será que vale a pena mesmo, irmão? Vou fazer uma perguntinha. Aquele pecadinho ainda? Vale a pena aquela maçãzinha doce ainda? Será que vale a pena? O custo dela é amargo. Pense comigo, por favor. Se vale a pena uma vidinha boa, uma vidinha de prazer agora. Ah, mas eu estou tão novo. Ah, eu preciso curtir a minha vida. Tem tantas coisas ainda mesmo. Então, se fosse você, eu ponderar o valor desse trecho aqui. Se vale a pena você no final ir para aqui, tudo bem. Não está aqui quem está pregando massa. Será que vale a pena, irmãos? Viver a sua vida aqui mesmo e no final enfrentar isso aqui. Vamos continuar, tem mais desespero ainda. Vamos lá. Então replicou ele: Pai, eu te imploro que mande a minha casa paterna. Olha agora, porque tenho 5 irmãos. O desespero dele agora. Lembrou que tem irmãos. Para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. O que é que ele... Você viu?
O homem no inferno lembrou que tem irmão, viu que o lugar era tão ruim, mas tão tormentador, que ele pediu para Abraão enviar alguém para a casa dele, para que a família dele viesse se arrepender. Agora, uma coisa é fato aqui: ele percebeu que o que colocou ele nesse lugar foi a falta do arrependimento. Olha que ponto crucial esse aqui. Olha o que ele disse: pai Abraão, se o senhor enviar alguém lá, eles vão o quê? Se arrepender. Então ele entendeu que ele está lá porque não houve nele arrependimento. Resposta de Abraão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esse foi o fim desse rapaz. Agora, você observou uma coisa que Moisés falou, ou que Abraão falou, e essa foi uma das partes que mais me chamou a atenção. Abraão disse assim: eles têm Moisés e os profetas. Você sabe o que Abraão quer dizer com isso? Eles têm a lei de Deus. Eles têm a lei de Deus lá na terra. Se eles ouvirem a lei de Deus e se arrependerem, eles serão salvos. Se não ouvirem, serão condenados. E aí eu lembrei da palavra. Você observou, irmãos, para onde Abraão apontou? Vai lá, Abraão, ressuscite, mande alguém. Abraão, não, a palavra de Deus está lá. Eles têm a lei de Deus já. A lei de Deus, a palavra, o manuscrito. Eles que escutem a lei de Deus para serem livres desse lugar. Eles já têm a lei, como também nós temos. Você tem, eu tenho. A lei é a palavra de Deus. E só ela pode livrar uma alma da condenação do inferno. Então, irmãos, está mais do que na hora de nós parar de minimizar o pecado, diminuir o peso dele, criando desculpinha para pecar ou para viver tranquilamente com ele. Não faça isso. Convivendo com ele na boa, como se fosse um cachorrinho de estimação. Não faça isso. Só uma explicação para isso. Só uma explicação para esse tipo de comportamento: não conhecer o Deus que serve. Eis aí a igreja do Deus vivo. Esse é o Deus da Bíblia. É o Deus que odeia o pecado. É o Deus que se ira todos os dias por causa do homem que não se converteu dos seus pecados. Eu sei, irmãos, que alguns de nós podem tomar essa palavra aqui, colocar em seu coração e mudar radicalmente a vida dele. Como outros podem olhar para essa mensagem aqui e continuar vivendo a sua vida. Eu não desejo isso para ninguém, meu irmão. Conserte a sua vida com o Senhor. Trate o seu pecado com a mesma indignação e ira que Deus o trata. Veja os seus pecados à luz dos olhos de Deus. Vou repetir: veja os seus pecados à luz dos olhos de Deus, e não à luz de você mesmo. Por vezes nós somos sábios aos nossos próprios olhos, e por isso não vemos o pecado com o mesmo peso e sujeira e malignidade que Deus o vê. Por isso, porque somos sábios aos nossos próprios olhos e acabamos não vendo o pecado como Deus o vê. Para aqueles que dizem que o Deus do Antigo Testamento se converteu, está claro que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Velho. O Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, ele afiará a sua espada. Tudo isso ainda está sobre a cabeça do ímpio, sobre a cabeça do não convertido. Agora, irmãos, escute: se essa ira para nós, ou melhor, essa ira aqui era para cada um de nós beber, essa cólera era para nós, era para nos consumir, nos matar, nos afligir terrivelmente, eternamente no lago de fogo. Essa ira que você está ouvindo aqui era para nos matar, era para nós. Essa cólera era para nós, era para nos afligir eternamente no lago de fogo. Mas Cristo bebeu no meu e no seu lugar. Cristo bebeu, tomou toda a taça da ira de Deus. E mesmo ele sendo Deus, o Cristo homem não resistiu à ira de Deus e morreu.
Porque Deus, para não esmagar você, exterminar você, para não nos consumir com a sua santa ira, santa indignação e santa vingança, Ele se vingou os seus pecados em Cristo. Ele puniu Cristo. Ele castigou Cristo. A ira que era para ser derramada em você, em nós, Ele deu para Cristo beber. Ele matou o próprio filho na cruz. Moeu o próprio filho na cruz. Descarregou toda a sua ira que era para nós em Cristo. E Cristo aceitou voluntariamente. Sem abrir a boca, Ele foi até a cruz em nós. Mas Cristo, como diz o pregador, ergue um braço, ergue outro e recebe toda a ira de Deus em nosso lugar. De modo que Ele morre, o muro fica em pedaços, mas a terra não é atingida. Foi isso que aconteceu, irmãos, exatamente aqui em Mateus. Deus descarregou a sua ira em Cristo, toda a sua ira. Ele bebeu a cólera de Deus, gota por gota, para que essa ira não fosse derramada em nós. O que está escrito aí em Mateus capítulo 26, versículo 29? Qual é a oração de Cristo aí? Se possível, passe de mim esse cálice, sem que eu beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que cálice é esse, irmão? Mateus 26, 29. 27, quer dizer, desculpa. 26, 39, irmãos. 26, 39. Mateus 26, 39. Deixa eu ir aqui para o texto rapidinho. Talvez eu tenha anotado errado aqui. Vamos lá, rapidinho, viu? Mateus 26, 39, irmãos. Tá certo. Mateus 26, 39. Acharam não aí? Sim, está certo, vamos lá. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Que cálice é esse? É a cruz romana? É a coroa de espinho? É os pregos? Irmãos, aqui é o cálice da ira de Deus. Cristo não está com medo da cruz romana, não está com medo dos espinhos, não está com medo das chicotadas. Cristo está angustiado, porque Ele sabe que vai ter que beber toda a cólera da ira de Deus em nosso lugar. Foi isso que aconteceu na cruz. A ira, Deus está virado de uma forma que essa ira tinha que ser manifesta de algum jeito. Ele tinha que punir o pecado, porque a santidade de Deus cobra que Ele pune o pecado. Então, Ele decidiu punir o pecado. Mas em quem? Em Cristo. Ele está virado com nós, entenda. Essa ira é para nós. Ele está irado comigo, com você, com a nação, contra os nossos pecados. Mas como Ele sabe que se essa ira for derramada em nós, não ia sobrar nada, Ele decidiu punir o pecado e despejar a sua ira, não em nós, mas na pessoa bendita do seu Filho. Por isso Cristo está aqui orando: passa de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus. Se possível, mas não era possível, Ele teve que beber até a última gota. O muro não aguentou e morreu. Irmãos, isso é muito significativo para nós. Agora, depois disso tudo, depois que Deus em Cristo concedeu essa graça, deixa eu ver se eu entendi. Deus moeu Cristo na cruz, satisfez toda a sua ira, toda a sua justiça em Cristo, vingou os nossos pecados em Cristo, puniu Cristo em nosso
você admitido no corpo de Cristo, ser servo de Cristo, daquele que bebeu até a última gota da cólera de Deus por nós, para ainda assim eu olhar para tudo isso e suportar o pecado, brincar com o pecado, minimizar o pecado, viver em pecado, viver em harmonia com o pecado. Irmão, pense comigo, por favor, não foi algo pequeno que aconteceu naquela cruz. Era para nós. Foi eu que pequei, eu sou o transgressor, eu sou o culpado. Você foi o transgressor, o culpado. Deus decidiu moer e esmagar o filho. Eu preciso mais de motivação para viver? Eu preciso, isso é pouco, eu saber que eu fui livre. Alguém, uma parede se colocou na frente do meteoro da ira de Deus para me salvar. Isso é pouco. Isso é pouco. Como eu posso viver pacificamente com o pecado ainda depois disso, meu Deus do céu? Pecados esses que Deus se indignou, se irou e matou a Cristo na cruz para não nos matar. Irmãos, abra comigo Hebreus, capítulo de número 12. Eu acabo a mensagem. Melhor, primeiro Romanos capítulo de número 5 primeiro, para nós saber se realmente isso aconteceu, se Cristo nos livrou realmente da ira de Deus, ou isso é um conto de fadas. Romanos capítulo 5, vamos lá, versículo de número 8 ao 10, ao 9, melhor dizendo. Romanos capítulo 5, versículo de número 8 ao 9. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Exatamente, irmãos. Cristo nos salvou da ira. Ele é aquela parede que colidiu com o terremoto e ficou em pedaços. A ira de Deus era algo tão terrível que nem o filho dele aguentou. Ele morreu. Imagine isso em nós. Para acabar a mensagem, Hebreus capítulo de número 12, versículo 28. Eu espero que essa mensagem mude a sua vida, irmãos. Mude a sua forma de pensar, de agir, de praticar. Que essa mensagem possa mudar o seu modo de estar na presença de Deus. Hebreus capítulo de número 10, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Que Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29, que nós possamos, de modo reverente, santo e agradável, com temor, servir ao Senhor, porque o texto acaba dizendo o quê? O nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Só lhe deu glória. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor e assim está se despedindo cada um dos nossos lados.